Que bênção, irmãos. Feliz sábado a todos. Quero agradecer a oportunidade, convite da igreja, poder, neste sábado, compartilhar a mensagem com os irmãos daqui do Inocop. Será que eu observei direito? Só tinha um garoto aqui, e os mais eram meninas? Tinham 2 meninos? 2. Eu não posso também falar, porque nós só tivemos 2 filhas. Mas as próximas irmãzinhas que estão a caminho de ser mães, quem sabe venham alguns garotos mais, né? Tem 4 gestantes? Então, quem sabe venham garotos aí para dar uma equilibrada. O irmão Aguinaldo aqui fez menção a aniversariantes. Hoje a nossa filha mais velha também está aniversariando, completando 36 anos. Está em Blumenau, está lá com o seu marido, está feliz. E nós estamos felizes porque ela tem se voltado mais para Deus e isso conforta o coração dos pais. O Luizinho está por aqui com a Esther. Aqui em Tatuí a gente corre um risco de acabar pregando um sermão de que em algum lugar já foi ouvido por alguém. Mas eu vou me valer de um antigo ditado latino que diz que a repetição é mãe do aprendizado. É isso que os professores dizem, né? É isso, professor. Repete, acaba aprendendo, né? Não numa decoreba, mas a repetição ajuda a memorização. Então vamos refletir juntos na palavra de Deus. Quero convidá-los para abrirmos a Bíblia, palavra do Senhor, como cantamos aqui agora, no livro, um livro do Antigo Testamento, o livro de Neemias. Neemias, capítulo 6. Encontramos neste capítulo, ali está o tema, as Bíblias geralmente trazem ali o tópico que nos ajuda a entender qual é o assunto. É possível que na tua Bíblia também esteja escrito: os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Neemias capítulo 6. Talvez não seja um livro tão comentado e lido, mas tem um conteúdo importantíssimo para nós. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Verso 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Bem, até aqui já entendemos qual é o assunto que está acontecendo. Neemias está no empreendimento, daqui a pouquinho vamos compreender bem o que ele estava realizando. E os inimigos tentaram demovê-lo, dissuadi-lo, tirá-lo daquele trabalho. Neemias entendeu que estavam planejando algo mal para ele, e ele deu essa resposta: eu não vou poder ir com vocês. Como é que eu poderia descer até vocês e deixar essa obra que eu estou fazendo? Não posso descer. Decisão firme de Neemias. Esse é um personagem que é digno de admiração. É alguém que, a despeito da provocação, da ameaça, da insinuação, ele diz: não vou.
Vou continuar o que estou fazendo. Agora, você e eu temos um personagem que supera a todos no que diz respeito à determinação e à firmeza. Trata-se de ninguém menos do que Jesus. Assim eu quero convidá-los, e se possível, deixem marcado aí o capítulo 6 de Neemias, que nós vamos fazer uma comparação, um paralelo entre este personagem aqui e Jesus. Mateus 27. Vamos ver o que tem a ver Neemias, lá do Antigo Testamento, lá pelo 4º, 5º século antes de Jesus, que tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 27, vamos ver a partir do versículo 39. 39 a 42. Mateus 27, 39. Os que iam passando, a cena aqui, o cenário é a crucificação de Jesus, ou crucifixão. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Percebem, queridos irmãos, que o convite para Neemias lá no passado era um convite para descer. Desça, venha conosco até o vale de Ono. Neemias disse: intentavam fazer-me mal, não vou. Agora Jesus está ali na cruz. Da cruz dependia a redenção da humanidade. A tua salvação, a minha salvação. Ele precisava derramar o sangue pela humanidade. Redimir-nos do pecado. A única forma de nos tirar desse lodaçal do pecado e desse mundo perdido é o sangue redentor de Jesus, que ele estava na cruz derramando por você e por mim. Mas o diabo, insuflando, instigando, uma multidão gritava em torno da cruz, de uma forma sarcástica: você não é o Filho de Deus? Se és Filho de Deus, desça da cruz. E aí vamos acreditar em você. Mas por quê? Jesus descer? Para que nós não tivéssemos chance de salvação. Jesus tinha poder? Claro que tinha, nem precisava estar ali. Mas ele não ia descer, porque a nossa salvação dependia daquele sacrifício. Convite para descer, portanto, um convite satânico. Voltando lá para Neemias, agora já percebemos aqui a ligação entre um homem lá do passado, um servo de Deus, e Jesus, no Novo Testamento, o próprio Filho de Deus. O Criador que assumiu a condição humana. Ali estava o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Está ali na cruz. Voltando para Neemias no capítulo 6. Neemias havia afirmado, nós acabamos de ler há poucos momentos. Ele havia dito que estava fazendo uma grande obra e não poderia descer. Como é que vou descer? Deixar a obra para ir com vocês. O verso 4 diz: quantas vezes foram até ele? 4 vezes. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Qual era o pedido? Desça daí, Neemias. 4 vezes.
porém eu lhes dei sempre a mesma resposta. A resposta de Neemias: não vou descer, não posso descer. Vocês imaginem 4 vezes este convite insistente. Neemias, desça da montanha, saia daí, cessa de fazer esta obra. 4, vem unir-te conosco aqui no vale. 4 vezes, um grito desesperado. Mas a resposta, o texto diz, ele respondia sempre da mesma forma: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Bem, nós também estamos empenhados em uma grande obra. E a nossa obra é de preparo para o encontro com o Senhor, que prometeu e nos assegurou voltar a esta terra. Homens, mulheres, moços e moças, meninos e meninas de valor não podem descer. Não é o tempo de descer, a fim de servir os inimigos embaixo. Para Jesus o convite foi ainda mais insistente. Desça da cruz. Se é filho de Deus, desça, e nós vamos acreditar. Uma tentação tremenda para Jesus, que seria a oportunidade de ele provar que era o Filho de Deus, mas ele não precisava disso. Os irmãos lembram quando Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos deu a ele a oportunidade de parar, de não ir adiante na decisão que havia tomado, e Pilatos disse: então você é rei? Esperando que Jesus se retratasse dessa acusação, se desculpasse para ser liberto dali. Pilatos viu inocência em Jesus. Você é rei? E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos, eu diria para eles irem me libertar. Mas o reino de Jesus não é deste mundo. Ele veio para salvar. Ele não veio para uma posição de destaque, não veio para ser um governante humano, para assumir um trono, para viver em um palácio, para viver na pompa, na riqueza, na suntuosidade. O reino de Jesus é um reino eterno. Não veio para libertar os judeus de um jugo romano, da dominação do Império Romano, não era isto. Muitos formaram esta expectativa. Até quando Jesus entrou em Jerusalém, e muitos estavam cantando hosanas ao filho de Davi, os próprios discípulos se confundiram. Acharam que aquela era a oportunidade para Jesus assumir a posição de rei. Mas Jesus veio para cumprir outra missão. Nós bem sabemos que esses 2 homens, Neemias e Jesus, Neemias não podia descer da montanha, não podia deixar a função que ele estava realizando. E Jesus não poderia descer da cruz. A maior obra de todo o universo, a redenção da humanidade, a transformação do ser humano. É isso que traz você e a mim a uma igreja num sábado de manhã. A necessidade que nós temos da atuação de Deus em nossa vida. E Deus atua em nossa vida por meio daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ele nos resgatou do pecado, das trevas, do pó, da miséria, do pecado, nos tirou do mundo. Para alguns até o resgate foi do vício, da perdição, de uma vida toda errada, toda torta, toda distante de Deus. E Jesus resgata, chama de volta, e é o sangue do Cordeiro. É a motivação que temos, o que Jesus fez na cruz. Ele não podia descer.
Mas Neemias está dizendo, estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Qual era a grande obra que Neemias estava realizando? Que obra tão grande era esta, a ponto de ele desafiar os inimigos, e inimigos poderosos, que poderiam matá-lo a qualquer momento. O verso 5 diz, do capítulo 6 de Neemias, então Sambalate me enviou, pela 5ª vez, olha a insistência, quando o convite é diabólico, ele é insistente, pela 5ª vez, ele foi, uma outra pessoa, um emissário foi, e trazia na mão uma carta aberta. Uma carta aberta. E olha o teor da carta. Entre as gentes se ouviu. Olha o que a carta está sugerindo, insinuando. Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz, olha como é o boato, irmãos. Olha, está se dizendo isso, Gesem diz aquilo. Temos que cuidar com o boato. O boato é traiçoeiro. Hoje tem uma palavrinha americana, a gente importa tanta coisa deles, chamadas fake news. Notícias falsas. E as pessoas ouvem, eu ouvi dizer. Eu nem cumprimento aquela pessoa porque eu ouvi dizer isso dela. Olha, essa pessoa está indo à igreja, mas eu ouvi dizer cada coisa. Irmãos, vamos deixar isso. Não tem isso de ouvir dizer. Olha Neemias, que tipo de pessoa ele era. Um servo de Deus. Mas os inimigos, os que são movidos pelo anjo expulso do céu, fazem isso. Lá está o sujeito com uma carta toda maldosa, e a carta está dizendo que está sendo falado que os judeus estão intentando revoltar-se, por isso você reedifica o muro. Bem, aí está a obra de Neemias, reedificando o muro. Você reedifica o muro e, segundo se diz, você sabe o que você quer ser, Neemias? Você quer ser rei deles. Era isso que Neemias queria? Não. Em outras palavras, você está sendo um demagogo. Você está fazendo isso porque quer se projetar. Se fosse hoje, estaria aparecendo em comícios, fazendo promessas e dizendo que vou fazer isso, estou fazendo aquilo, para ganhar algo, para ser nomeado para uma função. Então, Neemias, é isso que está sendo comentado. Você quer ser rei, e por isso está reedificando o muro, e você pôs profetas para falar a teu respeito. Olha só, cabos eleitorais. Profetas para falarem bem dele. É isso que estavam insinuando a respeito dele. Falarem em Jerusalém dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Aí, o apelo feito a Neemias. Neemias, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Desce daí, Neemias. A situação está muito ruim para você. Os comentários são péssimos a teu respeito. O que você está pretendendo ser um rei, e por isso reedifica um muro, é isso que, olha só outra expressão muito popular, é isso que todo mundo está comentando. Quem é todo mundo que está comentando? Outra expressão que deveríamos proscrever, eliminar, lançar fora do nosso dicionário cristão. Todo mundo comenta, todo mundo acha, todo mundo. O mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes. Então, 2, 3, meia dúzia, daqui a pouco aumenta. O foguinho vai aumentando porque a maldade é bem recebida. Os gestos de bondade às vezes passam por alto. As coisas boas que as pessoas fazem nem sempre são lembradas
reconhecidas. Não precisa promover a pessoa, mas perceber as virtudes de alguém. A intenção com Neemias era das piores possíveis. A intenção de tirá-lo dali. E por que era uma tarefa nobre e elevada, reerguer um muro? Ah, irmãos, aquele muro era proteção contra os inimigos. O muro sendo reedificado era como ali um lugar que os deixaria não vulneráveis ao avanço e ao ataque de inimigos. E era isso que Neemias estava procurando fazer. Mas sabe qual a intenção do coração, do pensamento de Neemias? Não fazia para destaque. Ele não fazia para se tornar famoso. Ele não fazia para que as pessoas o louvassem e o elogiassem. O que ele fazia não era para sua própria glória. A dificuldade das pessoas verem o altruísmo, o desprendimento, e um gesto feito, ou um trabalho feito para a honra e para a glória de Deus. Porque, via de regra, há um julgamento, uma análise nas intenções do coração. Só Deus é que sabe. Mas muitos compreendiam que Neemias fazia para resolver uma situação grave. A forma desguarnecida como estava Jerusalém, desprotegida após sucessivos ataques de inimigos. E ele quer reerguer os muros. Este era o desejo do coração de Neemias. Mas os gritos alucinantes não o fizeram desviar-se. Mas como é que ele conseguiu se manter tão firme, tão determinado? Olha só no versículo 9, irmãos. Eles estavam tentando tirá-lo dali. Verso 9: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Aí vem, irmãos, a chave, o ponto alto na vida de Neemias, que pode ser o teu ponto forte e o meu também. Sabe qual é, irmãos? A oração. Olha a oração dele. Simples, muito simples, mas uma oração que sai do íntimo do coração. O Senhor está vendo, Senhor, agora, pois, fortalece as minhas mãos. O Senhor ouviu o que os inimigos estão dizendo. Estão proferindo mentiras, acusações a meu respeito. Senhor, fortalece as minhas mãos, porque não está fácil. Como vou prosseguir? Tudo contra mim. Os inimigos conspiram contra mim. Os ataques, as ameaças. Senhor, não estou fazendo para a minha própria glória. Está tudo implícito em uma oração simples. Fortalece as minhas mãos. Senhor, fortalece as minhas mãos. É para o Senhor. Não é para mim. Não quero ser rei de nada. Não quero ser colocado num trono, as pessoas me aplaudindo. Não quero ter súditos se ajoelhando aos meus pés. Eu quero só edificar esse muro e proteger a tua cidade. Proteger o teu povo. Proteger o lugar de adoração ao Senhor. É isso, Senhor. Por isso, fortalece as minhas mãos. Ou seja, me ajude a prosseguir. Sozinho, sem o teu poder, não é possível. Essa dependência de Deus, irmãos, tem que ser a nossa, continuamente. Que grande obra fazemos, podemos achar que é pequeno, mas nada é pequeno para Deus, desde que o façamos com o intuito de honrá-lo, glorificá-lo, seja um curso de estudos, seja a dedicação ao trabalho, ou mesmo o empenho para salvar a própria família, colocar os filhos aos pés da cruz, é uma grande obra. Fortalece as minhas mãos para eu ser um pai melhor, uma mãe melhor. Fortalece as minhas mãos para enfrentar esse momento difícil, desemprego,
dificuldade financeira, fortalece as minhas mãos. Não vamos ficar sozinhos nessa luta. Neemias não ficou. Ele disse, quando disseram para ele, vamos lá para o templo, vai se proteger lá no templo, no verso 11, ele disse, homem como eu fugiria? O homem de Deus não ia fugir. Quem há como eu que entre lá no templo para que viva, serei fulminado? Ele era temente a Deus, não ia usar o templo para uma proteção dele. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Aquela pessoa, até ele, não era Deus quem enviara. Tobias, Sanbalate o haviam subornado para que atemorizasse Neemias, diz o verso 13, para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperar. Neemias foi se esconder lá no templo. Estão vendo que ele não é de nada mesmo? Que ele tinha más intenções? Ele não é temente a Deus. Foi lá e desrespeitosamente entrou lá no templo. Vocês perceberam? Era suborno. Olha quanta maldade no coração das pessoas quando querem impedir que alguém faça algo para Deus. O impressionante, irmãos, que às vezes acontece pessoas até próximas da família. Alguém pode dizer, por que está fazendo isso para a igreja? Deixa para outro. Quando chega a época de eleição de oficiais, não, me disseram para deixar para outro, acho que me falaram que eu não fiz tão bem esse trabalho, deixa para outro. Às vezes é alguém, namorado para namorada, por que faz tanto para a igreja? Às vezes marido não temente a Deus, não convertido, diz à esposa, largue esse cargo. Você já tem se incomodado tanto. Você vai lá, se esforça, se empenha, as pessoas ainda te criticam, larga isso. Como? Como largar o que é feito para Deus? Como poderia deixar? Mas o convite chega de baixo, porque não é um convite de Deus, para deixar, para abandonar, para outros que estão lutando sozinhos para se firmar na igreja, deixa essa igreja. Podiam te dar mais apoio, não te dão. As pessoas geralmente têm essa visão negativa e sabem como lançar uma provocação e enfraquecer. É preciso ter a percepção como Neemias. Sabe como é que Neemias percebia as intenções? Porque ele era um homem de oração. Por isso ele disse, eu compreendi que queriam fazer o meu mal. Como é que ele compreendia isso? A Bíblia chama isso de discernimento espiritual. E o discernimento espiritual só se obtém aos pés de Cristo, na oração, na comunhão com Deus, para entender aquilo que é divino, aquilo que é de Deus. E essa oração dele foi atendida, e a prova está ali, no verso 15, no capítulo 6 de Neemias. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu. Em quanto tempo? 52 dias. O muro foi terminado. E sabe qual foi o reconhecimento das pessoas? Verso 16. Sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. O que é que os inimigos reconheceram? O que Neemias estava fazendo e conseguiu concluir em menos de 2 meses, em 52 dias, foi por Deus. Foi por Deus. Não foi uma obra humana, foi pelo poder de Deus que ele conseguiu levar a termo aquele trabalho. Era de Deus. E quando é feito assim, quando é feito com este intuito,
Por isso que igrejas são erigidas e às vezes começam sem recursos, daqui a pouco, ou demora um pouquinho mais. Igrejas são construídas, templos, num local ali e outro ali. O povo, pela fé, vai, se reúne e as pessoas reconhecem, só pode ser de Deus. O crescimento que Deus permite. Aí está a oração dele, fortalece as minhas mãos. Ele encontrou muita oposição. Como cristãos hoje encontram também oposição. Para o estudo, e aí tem a sexta-feira à noite, e aí tem que enfrentar, para poder salvaguardar as horas do sábado, e aí vem a insinuação, larga isso, é só uma aulinha na sexta-noite, deixa disso. O jovem tem que se manter firme? Não. É obra de Deus. Os mandamentos são de Deus. Não posso descer. E assim, o convite feito para Jesus, ainda mais diabólico, desça da cruz. Neemias não desceu do monte, Jesus não desceu da cruz. Jesus não poderia descer. Se descesse, estaríamos perdidos. Ele havia de suportar. A insinuação veio desde lá, o deserto da tentação. Transforma pedras em pães. Salta daqui, os anjos te protegem. Tudo será teu se prostrado me adorares. Só descer. É só não ir até o fim. E Jesus teve um momento tremendo de luta quando foi lá para o jardim do Getsêmani. Recebi outro dia uma mensagem, muitos recebem do pastor Arilton, da Novo Tempo. Estava lá no jardim do Getsêmani, fez o devocional ali. A Regina recebe a mensagem de alguém e aí compartilha, e recebi, estava ali ele. Eu não conheço o lugar, alguns amigos pastores já visitaram a região. Fico pensando, qual o significado de ir lá no jardim do Getsêmani? Significa parar ali e pensar, aqui foi decidida a sorte, o destino da humanidade, aqui no Getsêmani. Lá na cruz Jesus reafirmou, mas no Getsêmani ele orou 3 vezes. Porque o inimigo estava tentando tirá-lo, até Pedro foi um instrumento. Quando Jesus disse, vamos a Jerusalém, para o Filho do Homem ser entregue. Não, Senhor, isso não. Jesus teve que dizer a ele, arreda, afasta-te, Satanás. O diabo queria tirar Jesus do caminho da cruz. E no jardim do Getsêmani, o peso daquele cálice amargo da separação do Pai estava pesando em Jesus. Estava dolorido. E ele se prostrou ao solo. E foi tão intensa a sua oração, que suor com sangue escorria pela sua face, para ele poder suportar. Afasta esse cálice, se for possível. Não era possível. E Jesus orou 3 vezes. A humanidade de Jesus cambaleou ali, vacilou. Jesus hesitou por alguns instantes, mas levou a Deus. Pai, se possível, afasta. Meu filho, não é possível. Você tem que beber. É a única forma. E Jesus bebeu o cálice, escureceu para ele a ligação naquele momento com o Pai, e ele agora estava nas mãos dos homens aqui na terra. É bem verdade que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, mesmo quando Jesus exclamou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Era o desabafo de alguém, era o clamor de alguém que sente o que o pecado faz na humanidade, separa o ser humano de Deus. Mas Jesus precisava ir até o fim. Algumas pessoas descem por muito pouco. Neemias não desceu, Jesus não desceu. Judas desceu por pouco. Ah, não, foi bastante, foram 30 moedas de prata. 30 moedas de prata.
Ele entregou o Filho de Deus aos criminosos. Esaú, ele estava com fome. Um prato de lentilhas, vendeu a primogenitura, entregou. A bênção de ser o primogênito, o sacerdote. Não, eu estou com fome, me dá esse prato. Fica com a primogenitura. Sansão, por uma linda moça dos filisteus, será que valeu a pena? Olha a vida desgraçada, infeliz desse homem. Ainda se redimiu lá no finzinho, está na galeria dos heróis em Hebreus capítulo 11, mas que diferença teria feito na vida de Sansão se ele clamasse como Neemias o fez? Esforça as minhas mãos, fortalece. Os pais deram o conselho, não, meu filho, não vá, não faça. Ela não é do nosso povo, ela não é temente a Deus, ela é pagã. Não se misture, meu filho. Não seja influenciado, não adiantou. Demas desceu. Um relato tão curtinho, quando Paulo diz, Demas me abandonou, fazendo o quê? Amando o presente século, amando este mundo. Amando o mundo. Jesus na oração, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não amar o mundo. As coisas estão aí se oferecendo, e essas pessoas desceram. Lá no começo, Eva, por um simples fruto, e por extensão também o marido, Adão, ambos, por tão pouco, cobiçando grandeza, mas caíram. Mas a Bíblia não fala só de pessoas que desceram. Moisés não desceu da cruz pelo Egito, por um trono no Egito, não desceu do sofrimento que teria, levando aquele povo, murmurando pelo deserto, mas ele não ficou lá no Egito. Poderia ser um soberano, teria lá apenas uma lembrança, uma múmia lá de Moisés, mas não, nem na terra ele está mais, foi ressuscitado e levado para o céu. Por quê? Porque ele não desceu. Daniel em Babilônia não desceu, permaneceu firme. Desde o começo ele e seus companheiros não desceram. Resolveu permanecer firme desde o início. Não bebo essas bebidas. Não participo dessas comidas. Não é porque somente elas eram impróprias de acordo com Levíticos, porque eram oferecidas a divindades pagãs. Não participo. Aprendi outra alimentação, tenho outros hábitos, porque o meu Deus é outro Deus, acima de tudo. Não posso corromper minha mente com o álcool, não posso descuidar do meu organismo, que Deus criou comendo essas comidas. Não posso, não vou. E foi firme, se arriscou, mas não se corrompeu. José, que exemplo admirável para os rapazes de hoje, para as moças. José não desceu por um momento de prazer com a mulher casada, com Potifar, mas ele não desceu. Como poderia eu fazer mal contra a minha igreja? Não. Como poderia eu fazer tamanho mal e os anciãos vão ficar sabendo, a liderança vai ficar sabendo? Não foi isso que José disse. Como poderia eu fazer tamanho mal e pecar contra quem? Pecar contra Deus. Não. E a mulher fez toda aquela cena, simulou ter sido assediada, e gritou, e José foi preso, mas José não se corrompeu. Sadraque, Mesaque e Abednego também não desceram, não se prostraram diante de uma imagem, de uma estátua lá na planície de Dura. Jesus não desceu para aliviar o sofrimento. Por que ele não desceu? Sabemos. Poderia ter, mas não desceu. Foi chicoteado, agredido, e ainda lá na cruz ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Moody, conhecido pregador Dwight Moody, ele imaginou que Jesus, ao dar a ordem para os discípulos de ir e pregar, ele imaginou um diálogo interessante. Veja só a mente de um pregador. Ele imaginou que talvez Pedro tivesse dito, Senhor, o Senhor está dizendo para ir e pregar a quem cuspiu no seu rosto? Sim, Pedro.
é para ir e falar da tua salvação e do teu amor a quem fez você carregar a cruz lá no Calvário, a quem te humilhou em público, a quem zombou, a quem foi sarcástico, a quem te agrediu? É esses? Para ir pregar a essas pessoas? Jesus teria dito, sim, Pedro. Vá a essas pessoas e diga a elas que eu tenho uma coroa que não vai ser de espinhos, mas uma coroa de vitória na vida eterna. E aqueles que me chicotearam pelo caminho, quando fui levado ao Calvário, ao Gólgota, diga que eu tenho um caminho melhor reservado para eles. E os que me mataram, que me crucificaram, vá e diga a essas pessoas que eu quero dar vida eterna a elas. Quando você percorrer as ruas de Jerusalém, Pedro, diga a essas pessoas que eu vim para salvar a todo aquele que acreditar. E alguns, no momento da cruz, compreenderam, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Foi a exclamação de um dos soldados. Sabe, irmãos, aqui vai um pouquinho do extravasar de preocupação de um pastor. Observamos com nostalgia, com tristeza nesses últimos dias, pessoas descendo por pouco. Por pouca coisa as pessoas estão descendo. Musiquinhas banais, músicas profanas, músicas com letras estimulando a infidelidade, a impureza, a intimidade sexual fora dos limites do casamento. As pessoas estão descendo por isso. Estão ouvindo isso. Estão assistindo isso. Têm ido a shows que falam disso. Têm aberto sites que promovem isso. E estão descendo. Estão alimentando a natureza carnal. Todos nós temos. Não há pastor imune a isso, não há ancião, não há 30, 40 anos de ministério ou de igreja. Não há construtores de igreja conhecidos e famosos que não estejam também fragilizados e tentados a cair. Mas muitos estão descendo, meus irmãos, por muito pouquinho. Houve um tempo que se falava tanto na igreja, cuidado com as modas imorais. Hoje está complicado. Algumas igrejas tentam preservar, se cuidar, não só a roupa de vir à igreja, mas a de andar pelas cidades, a ponto das pessoas dizerem aquele é um adventista do sétimo dia, identifico pelo porte, eu vejo pela forma de se vestir, o jeito de andar, de falar, de namorar, eu percebo, é adventista. Aquele casal deve ser adventista. Olha o porte, olha o jeito, maneira de tratar, de se conduzir, devem ser adventistas. As pessoas esperam ver isso. Não descer, irmãos, não é tempo para descer. Não desça. A mensagem que temos é uma mensagem para esse fim dos tempos. Não dá para descer por pouco. Um golinho só. Experimente. O que tem? A igreja é bem radical, hein? Oxa, que igreja difícil. E alguns dizem, não serve para mim essa igreja. Não serve se a pessoa não for transformada pelo Espírito Santo. E não serve enquanto vocês e eu não estivermos embasados, firmados, apaixonados pela palavra, pelo Cristo da palavra, a ponto de perceber como está o mundo e dizer, não posso descer. Para onde vai a humanidade? Não tem mais definição de gênero. Outro dia,
ali na publicadora teve uma menção, parabéns, hoje é o dia do homem. Eu comentei até com alguém do lado, nem precisa, né? Eu acho que o dia da mulher, devido a tanta perseguição na história, opressão, humilhação, dia da mulher, dia das mães, lindo. Claro que o comércio explora isso, né? E um monte de desafio a comprar isso, comprar aquilo, o dia das mães, não é isso. Quando era criança na escola, a professora, era cartãozinho que a gente fazia. Era o melhor que podíamos oferecer. E minha mãe guardou durante décadas, até morrer, lá estavam os cartõezinhos que nós aprendíamos na escola. Mas depois vem presente, presente, presente. Está aí o comércio aproveitando datas. Mas dia do homem agora? Aí alguém comentou, e o dia dos outros gêneros que estão também pleiteando reconhecimento? Esse é o mundo. Para onde caminha a humanidade? O pastor nem pode falar essas coisas que alguém pode dizer homofóbico. Mas a palavra de Deus é firme e segura. E esses são sinais dos tempos. Não é tempo de descer. É tempo de se firmar na palavra de Deus. O que podemos fazer, irmãos? Como Neemias, fortalece as minhas mãos. Senhor, fortalece as minhas mãos. As tentações são violentas para o mundo, para vocês vêm de uma forma, para mim de outra, para cada um de uma forma peculiar. O inimigo, ele chega e insinuando, disfarçando as intenções, como diz aquela música de um CD dos jovens. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, armando ciladas ao redor. Ele quer o quê? Destruir. O que podemos fazer? Senhor, fortalece as minhas mãos. Seja essa a nossa oração. E vamos dizer, não posso descer, tenho que permanecer firme, Jesus em breve voltará. Amém.